Galera do Me Salva, nessa aula a gente vai dar introdução aos circuitos com excitação senoidal. Para entender bem o que é isso, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre fontes senoidais e vamos entender quais são as características delas. O que é uma fonte senoidal? Uma fonte senoidal é uma fonte de tensão comum ou uma fonte de corrente comum. Mas o que acontece? Ela tem uma característica que é o formato da onda que ela gera. Ela vai gerar uma tensão V de T, que vai ter um valor máximo e vai oscilar ao longo do tempo. Essa aqui vai ser a forma da onda dessa fonte de tensão aqui. Ela vai ser mais ou menos assim. Além disso, onde é que a gente encontra fontes senoidais? Por que é tão importante estudar essas fontes senoidais? Na verdade, todas as tomadas aí que a gente vê em casa são uma fonte de tensão senoidal. Ela gera uma onda que tem esse formato aqui. Toda geração de energia elétrica que ocorre, por exemplo, nas usinas hidrelétricas, é feita através de uma espira que, dentro de um campo magnético, ela vai girar. Quando ela gira, ela cria uma tensão nos seus terminais que vai ser uma tensão senoidal. Por isso que é tão importante a gente estudar aí os circuitos sobre excitações senoidais. Vamos dar uma olhada então quais são as características dessa tensão. Olha aqui. A gente tem aqui a fórmula geral dessa nossa tensão senoidal. A primeira característica que a gente vai ver aqui é a amplitude, que é dada por esse Vm aqui, que na verdade é o valor de tensão máxima. Então, a amplitude é o Vm, que na verdade é o valor máximo da tensão ao longo do tempo. A frequência da tensão é dado por esse ômega aqui. Vale lembrar que ele está em radianos por segundo. Além disso, a gente pode expressar a frequência como sendo F em hertz. E a gente sabe que ômega é igual a 2πf. Mas sempre que tu for usar dentro de uma fórmula a frequência, tu sempre vai usar o ômega em radianos por segundo, que tem a coerência matemática da coisa aí. Por fim, a gente tem a fase desse sinal aqui, que vai ser dado por essa letra φ aqui. O φ, para tu usar ele na expressão, ele tem que estar em radianos. Mas muitas vezes a gente representa ele em graus também. Mas quando estiver em graus, você vai ter que trocar ele para radianos. Lembrando que 180 graus é π, então o número que tu quiser em graus vai aqui, o número que tu quiser em radianos vai aqui, e tu faz a regra de 3. O que significa essa fase? Essa fase significa um deslocamento temporal desse teu sinal aqui. A gente já vai entender melhor quando a gente olhar um gráfico aí desse V de T. A frequência, ela também é o inverso do período. A gente sabe que o período T, que é dado em segundos, é igual a 1 sobre F. Esse F aqui agora em hertz, não mais em radianos por segundo. Bom, agora vamos ver como é que é um gráfico de uma tensão senoidal geral aí. Olha só. A gente tem aqui um gráficozinho de uma tensão senoidal e a gente vai ver quais são aqueles parâmetros lá nesse gráfico. O primeiro deles era a amplitude, que é o valor máximo do sinal. Então, se aqui a gente tem um valor máximo, aqui a gente tem um valor máximo, aqui no eixo Y ele vai estar mais ou menos aqui, então aqui é o nosso Vm. Aqui embaixo a gente tem um menos Vm, lembrando que essa tensão aqui não está deslocada para cima ou para baixo, então ela é sempre igual em cima e embaixo do eixo do tempo aqui. Além disso, a gente tinha a frequência. A frequência é mais fácil de entender se a gente olhar primeiro o período. Olha aqui. Aqui a gente tem um período, T. O período é classificado como o intervalo de tempo que demora entre dois picos consecutivos da onda aí, ou entre dois pontos quaisquer. Se tu pegar, por exemplo, esse ponto, vai ter um correspondente aqui, que também vai ser um período. Para tu entender a frequência, é só tu pensar que ela é o inverso do período. Quanto mais achatado for o gráfico, quanto mais ele varia ao longo do tempo, maior é a frequência desse gráfico aí. E por fim a gente tem a fase, ó.
Percebe que esse gráfico aqui não está começando exatamente aqui, então ele não é um cosseno perfeito. Na verdade, ele está deslocado aqui, ó, um pouco para cá. Então, isso aí que vai ser a fase desse gráfico aí. Por fim, a gente vai ver o conceito de valor médio e valor RMS das funções senoidais. O valor médio é mais intuitivo que o valor RMS. Ele é dado por, eu vou chamar aqui de V barra. A definição dele é a seguinte: 1 sobre t vezes a integral de um instante t0 até um instante t0 mais t da tensão v de t dt. O que significa isso? Olha só, tu está pegando essa tua tensão, integrando ela em um período, começando a partir de qualquer instante, mas integrando sempre durante um período, e depois dividindo pelo valor do período. Mas olha só, vamos dar uma olhada no que acontece aqui se a gente integrar essa função no período. A integral é a área da função, então vamos integrar, né, nesse período aqui, considerando que esse aqui é um instante t0, e esse aqui é um instante t0 mais t. Olha só, a área dessa função vai ser essa aqui, depois essa aqui de baixo, e depois essa aqui. O que acontece? Essa área é negativa, porque está abaixo do eixo x. Essa área aqui e essa é positiva, e somadas, elas são iguais a essa, porque isso aqui é um seno perfeito, apesar de no desenho não estar perfeito. Então, o valor médio de uma função seno é exatamente igual a zero, porque ela fica o mesmo tempo acima do eixo e o mesmo tempo abaixo do eixo. É para isso que a gente tem o valor RMS. O valor RMS tem uma definição que é a seguinte: VRMS vai ser o quê? Vai ser a raiz de 1 sobre t, que é o período, a integral daquele t0 até um t0 mais período da função v ao quadrado de t dt. O que muda aí? Olha só, a gente tem a raiz do quadrado. Aparentemente não mudaria nada, mas olha só, se tu fizer o quadrado dessa função aqui, essa parte que era negativa passa a ser positiva. E daí a gente tem sempre um gráfico acima do eixo do tempo, e que daí a gente pode integrar e que vai dar um valor diferente de zero quando a gente fizer isso. Se tu fizer essa conta aqui, ou seja, substituir o v ao quadrado aqui por um seno, integrar esse seno ao quadrado, dividir pelo período e tirar a raiz, tu vai chegar num valor VRMS igual ao VM sobre raiz de 2. Essa fórmula é muito importante e vai ser muito usada daqui para frente nos nossos circuitos de regime senoidal. Por que ela é tão importante? Porque muitas vezes a gente não vai estar interessado no valor instantâneo da tensão, afinal ela está variando sempre durante o tempo. Então a gente vai estar interessado na média desse valor. Como a média vai ser zero, então a gente tem um outro tipo de média, que é essa média RMS. Então ela vai ser bastante usada e é bom tu decorar essa formulazinha aqui, V máximo sobre raiz de 2. O mesmo acontece se fosse uma corrente, ia ser a corrente máxima sobre raiz de 2. Era isso aí, então nas próximas aulas vamos começar a ver como é que se comportam os circuitos sobre regime senoidal. Até lá!